Eu li um artigo de 19 de janeiro de 2015, de um escritor, de um articulista, um jornalista chamado Reinaldo Azevedo. Ele é articulista da Veja. Eu gosto muito dos artigos dele. Então, eu encontrei um artigo, recebi um artigo, a indicação de um artigo dele, muito interessante. Ele diz o seguinte: em 2012, 3 anos atrás, pelo menos 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo. Eram cristãs. 105 mil pessoas foram mortas porque eram cristãs, só isso. O número foi anunciado pelo sociólogo Massimo Introvigni, coordenador do Observatório de Liberdade Religiosa da Itália. Como é sabido, isso não gerou indignação, protestos, nada. Nada. Vocês ouviram falar disso na imprensa? Ninguém ouviu falar. Os irmãos ouviram falar do Charlie Hebdo, quando mataram 10. Os irmãos não ouviram falar desses 105 mil que foram mortos. Esses não. Muitos deles queimados vivos. Igrejas queimadas. Pessoas queimadas, crianças, mulheres. Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, 75% dos ataques motivados por intolerância religiosa têm como alvo os cristãos. Não são os muçulmanos, não são os ateus, não são os budistas, não são os hinduístas. 75% dos alvos são cristãos. E mundo afora, no entanto, o tema da hora é a islamofobia. Islamofobia? Nós temos aqui uma cristofobia, como fala o pastor Thomas. Mas o que dizem? Não cometamos injustiças contra o Islã. Meu Deus! Quantos muçulmanos morreram? Quantos muçulmanos têm sido perseguidos? Eles nem aparecem os números aqui. O texto prossegue dizendo: logo depois dos ataques ocorridos em Paris, os irmãos acompanharam na televisão, teve início o debate sobre a islamofobia. Eles matam e as pessoas se preocupam em protegê-los. E ele prossegue dizendo o seguinte: Leandro Collin afirma na Folha de São Paulo que 2 igrejas protestantes brasileiras, presbiterianas, foram atacadas no Níger, no norte da África, em manifestações de protesto contra a publicação da charge de Maomé pelo jornal francês Charlie Hebdo. Eles fizeram a charge e mataram os presbiterianos. Mataram eles também, claro. Mas os presbiterianos da Nigéria sofreram as consequências do ato desrespeitoso daqueles ateus. Outras 2 igrejas protestantes e uma escola também comandada por brasileiros foram atacadas. As agressões aconteceram na capital do país. Ele prossegue: o que os presbiterianos e outras denominações cristãs têm a ver com as charges do Charlie Hebdo? Resposta: nada. Também eles são alvos das críticas da publicação. A verdade é que as democracias ocidentais combatem uma islamofobia que não existe e são omissas a respeito de uma cristofobia que é real. Por que o mundo não se importa? Por que matam 10 ateus que provocaram isso? Desrespeitosos, que não respeitam ninguém, nunca respeitaram os escrúpulos religiosos de ninguém, foram mortos por facínoras, é verdade, provocaram, foram mortos por causa disso, num atentado terrível, sangrento, injusto e criminoso. E esses homens se tornam mártires,
São os grandes defensores da liberdade de expressão, que no entender deles, pelo que eu vejo, significa a liberdade de poder desrespeitar os outros. Isso é liberdade de expressão. Poder desrespeitar os outros do jeito que eu quiser. Esse é o conceito de liberdade de expressão que passaram para nós goela abaixo. Esses homens se tornam grandes mártires. E 105 mil cristãos mortos num ano só, em 2012, sequer são mencionados na mídia mundial. Ninguém fica indignado com esses verdadeiros mártires. Por que isso acontece? É muito simples. Porque o sentimento presente naqueles homens que feriram o rosto de Jesus e cuspiram nele, é um sentimento presente em todos os incrédulos que rejeitam a fé. Todos que rejeitam a fé têm esse sentimento no seu coração. Os cristãos são odiáveis e desprezíveis, como seu mestre era odiável e desprezível.